Você pode estar pregando o evangelho errado e nem sabia. Você sabe mesmo o que é o evangelho? O reino de Deus não é o que você pensa. Vem comigo que eu vou te explicar isso e muito mais. O que é o evangelho e o reino de Deus? Vem! Fala galerinha do canal Denilson aqui trazendo mais um vídeo para vocês. O evangelho e o reino de Deus. Afinal, o que é isso? O que é o evangelho? Todos sabemos que o evangelho significa boas novas. Diferente do que pensamos, o evangelho, a boa nova, não é apenas Cristo vindo para nós ou apenas a salvação. Mas essa boa nova ela vai falar sobre o reino de Deus. A boa notícia é o reino de Deus vindo à humanidade, como podemos ver em Marcos 1. Lá no versículo 15 vai dizer: o tempo de Deus é chegado, o reino de Deus é chegado. Arrependam-se e acreditem e voltem ao evangelho. Creiam nas boas novas. O reino de Deus é a autoridade ativa de Deus sobre a redenção do seu povo, agora e futuramente. E aqui entra o X da questão. O reino de Deus é presente e também é futuro. Ele é físico e também espiritual. Ele é concreto. E eu sei que aqui pode causar algumas complexidades do que é realmente o reino de Deus. Cara, o reino de Deus, ele é próximo, ele já foi inaugurado por Jesus Cristo, como podemos ver em Lucas. Em Lucas 17:21, Jesus vai dizer que o reino de Deus já está posto sobre nós. O reino de Deus está entre vocês. A questão é que, além de ser algo tão físico, ele age dentro de nós. Ele está dentro de nós a partir da regeneração, como podemos ver lá em Romanos. Romanos 14:17 vai dizer que o reino de Deus, ele não é comida nem bebida, mas ele é justiça, alegria dentro do nosso espírito. Então esse reino de Deus que já foi inaugurado, que age na regeneração dentro de nós, ele ainda não se findou por completo. Ele também é por vir. Podemos ver em Apocalipse 11:15 que esse reino de Deus ele vai ser plenamente completo no retorno de Jesus Cristo. O reino do mundo se tornou o reino do nosso Senhor e ele reinará para sempre. A questão teológica aqui é que o reino de Deus ele está entre o já e o ainda não. Ele já foi inaugurado por Jesus, mas ele ainda não foi consumado 100%, pois assim será na volta de Cristo. Para entender melhor o reino de Deus, a gente tem que partir de uma premissa, de que todo conhecimento que nos é interessante, todo conhecimento relevante para revelar a Deus está na sua obra revelatória. Se a palavra de Deus é o meio como Deus quis se revelar a nós, tudo que precisamos saber dele por enquanto está descrito na sua revelação. Se o nosso conhecimento ele vem de revelação divina, podemos encontrar essa sabedoria na própria revelação divina, que é a palavra de Deus. Como podemos ver em Deuteronômio 29:29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas as reveladas pertencem a nós. A gente pode encontrá-las na palavra de Deus. Deus, então, ele só pode ser conhecido porque esse mesmo Deus quis se fazer conhecido e se revelou através de sua revelação, que é a palavra de Deus. Dito isso, podemos compreender o reino de Deus com a revelação na palavra desde Gênesis até o Apocalipse. Podemos observar e entender que existia um reino no Jardim do Éden. Em Gênesis 2 podemos ver que Deus reinava em comunhão direta com o homem. O Senhor Deus ele planta um jardim no meio do Éden e ali coloca a sua criação, coloca o homem que ele acabara de formar. E ali conseguimos observar que o trabalho já existia, o próprio Deus trabalhou criando tudo. E o homem ele já lavrava, ele já cuidava do jardim. Então o trabalho ele não é uma consequência do pecado. Só que logo após isso temos o evento da queda. O pecado ele vai romper a união, a comunhão que existia e assim distorcer a visão de reino. Mas Deus ele é tão maravilhoso que ele já tinha um plano criado antes da fundação do mundo para a redenção da humanidade. Podemos ver isso lá em Pedro 1, que está escrito: vocês foram redimidos pelo sangue do Cordeiro de Jesus Cristo, conhecido antes da fundação do mundo. O que acontece aqui é que podemos ver desde o começo da história da humanidade um confronto, um conflito entre dois reinos, o reino de Deus e o reino do homem. Deus não faz nada por acaso, Jesus também não. Ele tem uma missão e essa missão vem
em instaurar esse reino dele novamente, regenerar a humanidade. Jesus inicia e finaliza o seu ministério terreno falando sobre o reino de Deus. Mateus 4 diz que Jesus andava sobre toda a Galileia, proclamando sobre o reino de Deus. Assim que ele morre e ressuscita, ele vem e passa 40 dias aqui na Terra, como está descrito em Atos. E ele está comunicando sobre o reino de Deus. O reino de Deus, ele é o centro da mensagem de Cristo. É a missão dele. Ele anuncia, ele demonstra e ele nos instrui acerca do seu reino. E a volta de Cristo trará o reino de Deus por completo. Todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles são narrativas de como Jesus instaurou o seu reino aqui, através da sua vida, da sua morte e ressurreição, e como esse reino vai ser implantado por completo, consumado por completo na volta de Deus. Jesus Cristo, como está descrito em Apocalipse. O interessante é que nós pensamos e sabemos uma forma de evangelização que foca muito na salvação individual. Bill Bright vai dizer que existem 4 leis espirituais, que é mais ou menos o que a gente segue no evangelismo. O primeiro ponto é falar para a pessoa que Deus a ama e que tem um plano maravilhoso na vida dela, que realmente é verdade. O segundo ponto é expor que a pessoa é pecadora e precisa de um Salvador, pois ela está separada de Deus. O terceiro ponto é mostrar que Jesus é esse Salvador que está pronto para reconciliar com essa pessoa. E o último ponto é explicar para essa pessoa que ela precisa pedir para que Jesus a reconcilie com ela, precisa confessar a Jesus. A questão é que esses 4 pontos, eles são verdades, mas eles estão incompletos. Porque o reino de Deus, ele não fala apenas da salvação individual, mas ele fala do homem por completo. O evangelho de verdade, ele deve afetar todas as áreas da nossa vida, não apenas o âmbito da salvação. O evangelho, ele é integral. Em 1974, houve um Congresso Mundial da Evangelização, onde foi instituído o que realmente seria evangelizar. Qual é a verdadeira missão que temos? A questão que ficou é anunciar o evangelho, o reino de Deus, é pregar todo o evangelho para o homem por completo, o homem todo, a todos os homens. A questão é que Deus não quer apenas te salvar, ele quer transformar a sua vida. O evangelho integral, ele quer transformar o seu lado espiritual, físico e social. Em João 3 vemos que Deus, ele quer a regeneração do seu espírito. Em 1 Pedro ele quer a santificação da sua alma, a transformação de suas vontades. E em 2 Pedro ele quer a ressurreição do seu corpo. A questão é que o evangelho não é sobre apenas a sua transformação vindoura no âmbito da salvação. Ele tem que transformar a sua vida por completo. Não é sobre apenas a sua alma, o seu espírito, mas sim sobre a transformação da estrutura humana em você. Jesus não está se importando apenas com o teu espírito, mas ele também se importa com o seu corpo. Tive fome, vocês me deram de comer. Tive sede, vocês me deram de beber. O reino de Deus, ele vai envolver justiça, misericórdia e ação direta. A questão é que a fé sem obediência, a fé sem obras, ela é morta, ela não existe. Você precisa gerar frutos da boa árvore que você se tornou. E o próprio Jesus vai nos ensinar a como fazer isso. No começo do evangelho, Jesus vai falar: ei, siga-me e eu vou os tornar pescadores de homens. O que isso quer dizer? Pescar homens não é apenas evangelizar, trazer o cara para a igreja e tá feito, ele aceitou Jesus e acabou por ali. É muito mais do que isso. É transformar aquilo que era lixo em algo proveitoso. Restaurar o homem por completo. Tirar o homem do lixo, que é a redenção, e tirar o lixo do homem, que é a santificação. Às vezes focamos muito apenas na primeira parte. A questão é que quando Jesus chama os discípulos e fala: ei, vou vos tornar pescadores de homem, ele depois vai para a sinagoga e começa a pregar. Os discípulos estão com eles. Ah, mas é isso, pescar homens é apenas pregar e ir na sinagoga ensinar. Não, não é apenas isso. Após a pregação de Jesus, ele já pregava com muita autoridade, já ensinava e discutia sobre a palavra. Isso foi além. Chegou um homem endemoniado naquele local e Jesus foi lá e expulsou os demônios daquele homem. Aquele homem, ele vivia endemoniado, ele não servia para nada. Imagine um pai de família endemoniado, um funcionário endemoniado. Será que ele serve para alguma coisa?
Será que ele seria um bom pai de família? Será que ele seria um bom amigo? Será que ele seria um bom funcionário? E Jesus liberta essa pessoa, expulsa o demônio. Então, o primeiro ponto aqui é Jesus mostrando que um homem que pela sociedade estava sendo visto como endemoniado, como inútil, ele consegue transformar em algo útil da maneira que deveria ser. Libertação, regeneração. Mas não para por aí. Posterior a isso, ele vai para a casa de Pedro, ele se importa com a saúde da sogra de Pedro. E a cura. A gente vê dois balizadores, um endemoniado, e a gente vê uma doença comum na vida de uma pessoa. Jesus, ele tá se importando com os dois da mesma maneira. Se importa com o sofrimento alheio, mesmo que nas pequenas causas. Talvez hoje a gente não vai conseguir sair por aí curando todas as enfermidades, mas nós conseguimos se preocupar com o nosso irmão, com o nosso próximo. E só de escutar a preocupação dele, a gente já está fazendo a diferença. E por último, o mais importante é que Jesus, ele se preocupa em ir à casa dos discípulos e os discípulos se preocupam em convidar Jesus para casa. A questão é que muitas vezes focamos em apenas levar as pessoas para a igreja, empurramos ela lá e deixamos lá. E se esquecemos de que essa pessoa precisa trazer Jesus para casa. Não é apenas encontrar Jesus no domingo, é levar Jesus do domingo para a nossa vida cotidiana. A questão é que o Evangelho é o processo de transformação do caráter humano sobre o reinado de Cristo. O Evangelho não é só conversa, cara, o Evangelho é atitude. 1 João vai dizer, não amemos apenas de palavra ou de boca, mas em ação e em verdade. O reino de Deus, ele pode até começar dentro de nós, mas ele tem que transbordar ao nosso redor. No lar, no trabalho, na faculdade, onde quer que sejamos espelhos de Cristo. Esse é o verdadeiro reino de Deus e o Evangelho. Esse é o vídeo de hoje, galerinha. Espero que vocês tenham aprendido sobre o que é o Evangelho de verdade, o que é o reino de Deus. Não é apenas evangelizar, não é apenas a salvação, mas é uma mudança na nossa vida cotidiana. Os nossos atos e os nossos frutos, eles têm que refletir o Deus que transformou a nossa vida. Fiquem com Deus, curta, comente, compartilhe aqui com quem mais precisa escutar essa palavra. Fiquem com Deus e até a próxima!